Olá! Nesse módulo nós vamos falar como você pode começar com o No Code. Então vamos lá. Nesse ponto você já deve estar se perguntando, né? Como começar com o No Code? Então você quer começar a aprender? Eu vou te dar algumas dicas bem interessantes. Bom, antes de falar dessas dicas, vamos entender. No Code é para quem? Eu já diria para você de cara que é para qualquer pessoa. Para quem quiser aprender, o No Code está disponível e não tem barreiras nesse sentido. Eu acho que serve para qualquer pessoa e de qualquer idade. Inclusive, como a gente tem visto, né, ultimamente, algumas escolas estão incorporando programação em seus currículos para que crianças comecem a aprender programação desde cedo. E eu acredito também que uma boa prática seria a inclusão de ferramentas no code nas escolas, e seria muito interessante ter crianças aprendendo no code também. Assim como adultos e idosos também podem aprender. Tudo vai depender aí da sua familiaridade com o uso das tecnologias e de computador, mas eu acho que é super possível e está disponível para qualquer pessoa. Então eu diria que no code é para todo mundo e não tem barreiras. Mas, logicamente, existem alguns perfis de pessoas, né, que se interessam mais por no code, por essas tecnologias, estão mais propensas a se interessarem por no code e realmente entrarem de cabeça e aprender sobre no code. Então, vamos dar uma olhada nesses perfis. Bom, um perfil muito comum que vai se interessar por no code, talvez seja o seu perfil, são os empreendedores aspirantes. Então, geralmente, quem são os empreendedores aspirantes e como que eles vão estar ali posicionados, né? Geralmente são as pessoas que têm várias ideias de negócio, mas ainda não sabem por onde começar. Então, pode ser você aí que tem várias ideias, né? E sempre fica pensando em novas possibilidades de negócio, criar algumas aplicações digitais, mas ainda não começou, não sabe por onde começar. Então, talvez no code seja interessante para você poder ir para adiante, né, e ultrapassar esse passo das ideias e começar realmente tirar as suas ideias do papel e começar a executá-las utilizando ferramentas no code. Ou então você pode ser um empreendedor, mas você ainda não tem ideias de negócio ainda. Você ainda está começando, né, um empreendedor aspirante, mas você sempre quis empreender de alguma forma. Você sente dentro de você essa vontade de empreender, mas você ainda não tem um negócio específico que você pensou, uma ideia específica, você ainda até está procurando essa ideia, que é perfeitamente normal. E aí, uma vez que você tiver mais clareza sobre isso, você pode utilizar ferramentas no code para tirar essa ideia do papel. Você pode também querer construir aplicações pessoais para você, né? Então você tem uma necessidade muito particular, não tem nenhuma ferramenta que você encontrou durante suas pesquisas que funciona exatamente do jeito que você quer ou que você gostaria, ou sempre tem alguma funcionalidade que falta, ou alguma coisa que você gostaria que tivesse nessas ferramentas e elas não têm. E aí você fala, poxa, seria tão legal se eu pudesse construir a minha aplicação exatamente do jeito que eu quero para mim, né? Então você pode querer também fazer aplicações para você pessoalmente, ou até para algum cliente, ou para algum parente, algum amigo. Você pode ter, por exemplo, algum cliente, um fornecedor, algum cliente que você atende, você vê alguma dificuldade ali no dia a dia desse cliente, você fala, poxa, eu sei no code, talvez eu poderia construir alguma ferramenta para ajudar essa pessoa, ou para ajudar um parente, um amigo, ou para resolver alguma coisa. E aí você pode até transformar essa ideia em um negócio, às vezes, né? Você constrói uma solução ali para o seu cliente, ele começa a utilizar e você vê que realmente soluciona a dor dele, está gostando, e você começar a procurar outros negócios também que têm essa mesma dor, que têm esse mesmo problema, e começar a vender a sua solução para mais pessoas, né? Ou até construir algo para você e começar a utilizar com seus amigos e aí começar a escalar conforme você vai descobrindo o potencial dessa sua ideia que você começou a criar. Ou você pode criar alguma coisa por hobby mesmo, tá? Ou pode ser que você é simplesmente muito curioso e você quer aprender novas tecnologias e não há nada de errado com isso. Eu acho até muito legal e você quer criar talvez um site ou ter um negócio que você vai iniciar mais para frente, ou você já tem um negócio e você quer divulgar seus serviços. Então serve também para esses tipos de aplicações, né? Para você criar sites, coisas, lojas virtuais, coisas simples assim para o seu negócio, ou para você mesmo pessoalmente, para um hobby, para alguma coisa que você quer fazer na internet. Outro perfil bem comum também são os empreendedores. Talvez você já tenha um negócio, já seja um empreendedor, já se considera um empreendedor, já esteja nesse perfil, e você já descobriu um problema e já até fez uma validação, ou já tem uma ideia que sabe que vai ser muito boa e que tem um potencial de mercado, uma demanda muito interessante, mas você ainda não iniciou a construção
dessa sua solução. Você ainda está na fase da ideia, né? E aí você pode começar a construir essa solução com no code, você pode decidir você mesmo ser a pessoa responsável de construir e fazer essa aplicação utilizando as ferramentas no code, tá? Ou então você até já tentou criar um produto digital no passado, mas as coisas não saíram muito bem, deu alguma coisa errada. Então você pode tentar de uma nova forma, construindo com no code, reduzindo o seu risco, reduzindo o seu custo de investimento inicial e o tempo que você precisa para criar essa aplicação. Então pode ser uma nova forma, uma nova abordagem aí para você tentar e talvez ser bem sucedido. Você também pode já ter um time de desenvolvimento alocado dentro da sua empresa, mas você precisa de mais agilidade para testar novas ideias. Talvez esse time já esteja alocado para a sua operação principal, desenvolvendo um produto, e não tenha mais tempo hábil para construir novas soluções. Mas você tem novas iniciativas que você quer criar na sua empresa, às vezes iniciais assim, no estágio bem inicial mesmo, assim, que você não quer fazer algo muito grande, muito expressivo, e aí você pode, talvez, começar com ferramentas no code para acelerar esse processo, ver como isso vai funcionando, até que talvez isso possa ser englobado pelo seu time de programadores, ou não, você pode criar uma vertente separada com profissionais de no-code ou empresas terceiras prestando serviço de criação no-code, ou você mesmo fazendo a criação dessas ferramentas com no-code, né, dessas novas soluções na sua empresa com no-code. Ou então você pode querer construir um produto, mas você não tem equipe de desenvolvimento ainda. Então você é aquele cara que é empreendedor e faz você mesmo, né? Então você toca tudo, né, da sua empresa no início. Então você mesmo quer aprender no code para criar suas próprias soluções, criar os seus produtos. Também se encaixa muito bem aqui para esse tipo de perfil. Um outro perfil que vai ter interesse por no-code também é o empreendedor interno, né? Você que trabalha dentro de uma empresa já, mas você está querendo construir ferramentas internas para sua equipe, ou para você mesmo, ou para sua empresa como um todo, sem precisar incomodar o departamento de TI toda hora, né? Geralmente o pessoal de TI também já está bem ocupado e às vezes também não tem um budget para você criar novos projetos, ou para você pedir para contratar uma empresa para construir novos projetos, ou até utilizar talvez profissionais de programação dentro da sua empresa que já estão com outros projetos em mente, priorizados, né? Então você quer construir ferramentas internas, sabe que vai ser uma boa ideia você fazer a automatização de algum processo ou construir uma ferramenta para melhorar alguma coisa na sua área, mas você não quer ter que passar por todo esse processo, você só precisa da aprovação do TI para construir essas aplicações internamente com o no-code. Então pode acelerar muito esse processo e abrir novas possibilidades, e você que tem esse perfil de empreendedor interno vai puxar esse projeto e vai fazer esse projeto aí, envolver as pessoas necessárias. Ou então você visualiza oportunidades de desenvolver ferramentas para vender para os seus clientes e melhorar os processos deles, né? Uma vez que você entra no universo no code, você fica vendo, né, várias coisas, até às vezes o seu cliente tendo dificuldades em algumas coisas, e você com a visão do no-code fala, poxa, seria tão simples resolver ali aquele problema do fulano que tem esse processo aqui que poderia ser melhorado, e ele reclama comigo, às vezes numa conversa informal, você sabe do potencial do no-code, e você fala, poxa, a gente poderia, como empresa, desenvolver uma solução para melhorar a vida dos nossos clientes ou dos nossos fornecedores, e talvez isso se tornar uma forma de competir com uma vantagem, né, competitiva, oferecendo um diferencial para o seu consumidor, para o seu cliente, ou até mesmo criando um novo serviço que você vai oferecer para o seu cliente ali, detectada uma necessidade dele, você oferece uma nova solução para ele, ganha mercado também nesse sentido. Às vezes você só quer melhorar ou automatizar um processo interno que não está funcionando muito bem. Então você vê ali com a oportunidade de construir uma automação, uma ferramenta simples no code, você pode melhorar um processo que não está muito legal, às vezes um processo que está arcaico, ou que está utilizando planilhas do Excel também, alguma coisa assim nesse sentido, ou até que seja manual, e você digitalizar todo esse processo, criar toda a ferramenta que estrutura esse processo de forma digital e até automatizada. Então dá para você fazer isso também com no code. Ou às vezes você precisa de uma solução muito específica, né? E aí você tem várias ferramentas no mercado, mas parece que nenhuma delas te atende exatamente, né?
Então você vai, faz pesquisa, testa, mas sempre tem um ponto ali que bate e que falta alguma integração ou falta alguma coisa que essas ferramentas não te atendem, você nunca consegue achar uma solução específica, às vezes até cede, utilizando uma ferramenta que chega mais perto daquilo que você precisa, mas você ainda fica sentindo a necessidade de algumas funcionalidades que aquela ferramenta não oferece. E aí talvez você pode então partir para uma solução própria, criando exatamente uma ferramenta que supre todas as suas necessidades específicas, exatamente do jeitinho que você precisa ou que a sua empresa precisa, né? Então, isso também pode ser uma oportunidade aí para você sanar essa dor, resolver esse problema com a criação de ferramentas no-code, né? E agora vamos ver quem já está usando no-code. Então, para a gente ter um panorama de quais são as pessoas ou tipos de perfil de pessoas ou empresas que já estão utilizando no-code, que já sacaram o grande potencial do no-code e por que elas utilizam e como que elas aplicam a utilização de no-code, né? Então, o primeiro perfil que a gente vê aqui são as pessoas mesmo comuns, né? Assim como eu e você, utilizando no-code ou low-code, para quê? Para criar projetos pessoais, projetos paralelos também. Então, às vezes eu quero criar um produto que eu tenho uma ideia e aí eu não tenho grana para investir. Então, eu vou lá devagarinho criando meu projeto paralelo pessoal ou até criando um aplicativo para uso pessoal mesmo, como eu comentei, algum aplicativo, sei lá, eu quero compartilhar a minha lista de compras com a minha esposa, ou um aplicativo de gestão financeira, não quero pagar um aplicativo, ou não tem nenhum aplicativo do jeitinho que eu gostaria, eu quero fazer, eu tenho conhecimento no code, eu vou lá e faço esse aplicativo para mim. Outra opção também que tem é para você utilizar os seus conhecimentos no code para demonstrar habilidades, né, que você tem e além do seu currículo, né? Então, às vezes, você pode ter um diferencial competitivo para uma vaga de emprego, não necessariamente na área de tecnologia, ou também não necessariamente para trabalhar com desenvolvimento de produtos, mas você pode, às vezes, demonstrar, né, criar um projetinho no code e mostrar que você domina, que você faz alguma coisa diferenciada, que eu acho que hoje é um grande diferencial, não são todas as pessoas que dominam no code, né, e sabem utilizar. Então, você pode ir além do seu currículo e mostrar ali um projeto que você fez e talvez conseguir chamar a atenção dos recrutadores com esse projeto, tá? Também para pessoas, né, criarem sites pessoais, blogs, algum projeto que você tenha vontade de criar, seja profissionalmente ou por hobby, e iniciar seus primeiros contatos com tecnologia. Eu acho que é uma ótima forma, né, de começar no mundo da tecnologia pela baixa barreira de aprendizado, de entrada, você se interessar e, quem sabe, daí trilhar o seu caminho profissional e aprender cada vez mais e realmente, de fato, atuar com alguma coisa de tecnologia, seja em design, em programação, ou todas as áreas relacionadas à criação de produto digital ou não, tá? Outro perfil que vem realmente utilizando bastante no code são os freelancers, né, os prestadores de serviços, web designers também. Para quê? Para reduzir o tempo, né, necessário para criar projetos e também para ter mais habilidade, mais recursos para trabalhar. Então, às vezes, vai chegar um projeto de um cliente que vai exigir programação, mas às vezes pode ser que você consiga também suprir a demanda de alguns projetos com no-code e saber essas ferramentas, dominar essas ferramentas pode ser um grande diferencial e aí você tem um leque maior de opções para trabalhar na hora de fechar novos projetos e também entregar novas soluções, novas propostas para os seus clientes com o no-code. Já existem vários desenvolvedores Webflow, né, especialistas Webflow, e também empresas, agências focadas em desenvolvimento de soluções no-codes, MVPs, startups e tudo mais. Então, as agências já estão sacando dessa nova modalidade, já entenderam o potencial dessa tecnologia, estão migrando para oferecer esses serviços e a partir do momento que o termo se torna mais comum, o mercado também vai entendendo cada vez mais e acaba buscando também por soluções e empresas que oferecem soluções de no-code, seja para profissionais freelancers ou também para empresas que podem suprir um pouco mais de tecnologia. E essas agências também acabam tendo mais de um profissional, né, e conseguem fazer projetos maiores, com maior qualidade, então acaba sendo interessante para projetos de maior tamanho e complexidade. Para freelancers também criarem mockups mais realistas e próximos do produto final. Então, em vez de, às vezes, fazer só telas simuladas, né, você consegue de fato criar aplicações mais próximas da realidade, que funcionam, né, que de fato podem até ser utilizadas
para rodar de fato com clientes reais e vendendo já na primeira versão. Então você consegue chegar com o seu protótipo num nível muito mais realista e de fato construir o produto final, em vez de criar só um protótipo que simula a realidade. E você também pode, como freelancer, criar sites e sistemas que os seus próprios clientes podem administrar, né, com painéis administrativos. Então, você pode fazer toda a concepção desse produto, desse projeto, entregar para o seu cliente e aí, dali para frente, ele mesmo fazer todas as manutenções, a gestão dos conteúdos, tendo ali toda a capacidade de utilizar essa ferramenta de forma independente. Startups também acabam utilizando muito no-code. Eu diria que hoje é um dos principais perfis de empresas que utilizam no-code, né? São as startups, porque realmente o no-code ele vem para reduzir custo, né? E facilitar a entrada e o tempo de entrada no mercado, né? O famoso time to market, que é muito importante. Então, para startups, o no-code pode ser até uma forma de potencializar e de fazer com que mais startups tenham sucesso mais rápido pelo fato de estar utilizando metodologias no-code, ferramentas no-code para construir os seus produtos. Porque essas ferramentas possibilitam que você realize mudanças e atualizações muito rápido para você coletar feedback, o que é super importante no estágio inicial de um produto. Então, você consegue criar MVPs com muito baixo custo e investimento de tempo, colocar essa solução no mercado, coletar feedback, entender, melhorar muito rápido e, com isso, ter mais chances da sua startup dar certo e entrar de fato e ganhar mercado. E também utilizar soluções já existentes para acelerar o processo de construção da sua aplicação. Então, às vezes, se a sua solução vai ser baseada em streaming de vídeo, por exemplo, você já pode utilizar ferramentas de streaming já disponíveis ou métodos de pagamento já disponíveis e várias soluções diversas que já estão disponíveis no mercado para você construir a sua solução usando um múltiplo de ferramentas combinadas e você não precisa construir cada uma delas do zero. Então, isso potencializa muito e a forma como você vai construir sua aplicação, o que você pode construir e o tempo também que você precisa para construir. Então, isso vai ser um diferencial bem importante para startups. Por isso que startups já estão utilizando bastante no-code e eu acredito que são os principais tipos de empresas que estão utilizando no-code atualmente. Mas não para por aí. Empresas pequenas e médias também já estão utilizando no-code. Para quê? Para preencher o gap no mercado de tecnologia. A gente sabe que o mercado de tecnologia está bem competitivo, existe uma escassez de profissionais de tecnologia, justamente pelo tempo que demora para esses profissionais estarem aptos a entrar no mercado de trabalho. Inclusive, as empresas têm abaixado muito a exigência, né, conseguindo até dar oportunidade para pessoas com menos capacidade técnica ou conhecimento, né, tempo de conhecimento e de atuação, para justamente fazer com que as pessoas consigam entrar no mercado com, às vezes, menos conhecimento, mas já começar mão na massa e conseguir preencher as vagas. Então, isso é uma realidade hoje e o no-code venha também para suprir esse gap, porque com o no-code, às vezes, você pode fazer o mesmo tipo de aplicação que exigiria 2, 3, 4 profissionais com um profissional só fazendo a mesma coisa, né? E conseguindo dar vazão a mesma quantidade de trabalho com ferramentas no-code que aceleram o processo. Então, é uma forma de preencher o gap também. Empresas também conseguem se tornar mais independentes de plataformas existentes, né? Então, elas conseguem criar suas próprias soluções. Aí, aqui também tem um ponto, assim, logicamente que às vezes elas saem de plataformas, por exemplo, você tem um Pipedrive, você tem uma outra solução terceira de CRM, alguma coisa assim, que você utiliza, né, e você quer ter uma solução independente específica, você acaba saindo dessa plataforma. Por outro lado, logicamente que você vai precisar utilizar a plataforma no-code. Você está trocando uma plataforma por outra, só que a diferença é que em uma plataforma, né, no-code, onde você está sendo o construtor dessa aplicação, você tem total autonomia para mexer e mudar tudo o que você quiser, diferente de um serviço pronto, né? Outra coisa também é automatizar e otimizar processos internos, então por isso empresas pequenas e médias têm utilizado bastante no-code para acelerar a transformação digital. Então empresas também que não tinham uma base tecnológica tão forte ou não estavam ainda no digital,
principalmente com a pandemia, tiveram que se reinventar, tiveram que buscar alternativas e entrar para o digital de alguma forma, para até de fato não morrer, acabam buscando soluções de ferramentas no-code para se digitalizarem muito mais rápido, né? Então, ajudando aí nesse processo de transformação digital e também para aumentar a sua presença online, né? Se fazer presente de várias formas, criando produtos, criando soluções para os seus clientes totalmente digitais. Então, dessa forma, pequenas e médias empresas têm utilizado o no-code e também grandes corporações para principalmente desafogar os times de TI, geralmente tem muito trabalho, até sobrecarregados, empoderar funcionários também, fazendo a criação, né, e o crescimento dos citizen developers, como eu comentei, acelerar o processo de transformação digital em setores com poucos recursos. Então, às vezes, alguns setores específicos geralmente não têm budget ou não teriam recursos para evoluírem ou para aquecerem, a não ser que existisse um grande planejamento da empresa, e às vezes isso demora muito tempo para acontecer. Então, com o no-code, isso acaba se tornando mais fácil, mais factível e menos custoso, e com menos tempo você já consegue coletar bons resultados para evoluir nesse processo aí, acelerando os processos, automatizando fluxos, processos, criando novos MVPs também, validando, testando novas hipóteses, novas ideias, novas soluções para dentro dessas empresas para elas acelerarem, e também para potencializar o marketing, a presença digital também, automatizando o processo de marketing, captação de leads, geração de vendas, né? A automatização de funil de vendas também, toda essa parte de contato, prospecção ativa, né? Então, também entra muito nessa parte aí para grandes empresas. Legal, né? Aí você me fala, ok, Caio, parece que isso aqui é para mim, eu quero começar, e a gente realmente está nesse módulo de como começar. Eu só quis dar um monte de informações interessantes para você entender mais sobre os perfis, quem está utilizando, quais são os perfis que mais se interessam por no-code e por quê. Então, agora você já tem uma base bem sólida sobre todas essas informações, e agora a gente vai saber como realmente você pode, de fato, aprender e começar a aprender a aplicar no-code. Para a gente tangibilizar o aprendizado no-code, né, ou de fato aplicar o no-code na prática, né, é ideal e essencial que você aprenda uma ferramenta no-code, tá? Porque o que acontece? O primeiro passo é esse, né? Aprender uma ferramenta no-code. Porque o no-code em si, se a gente for pensar, ele é uma abordagem, né? Uma realização que só se dá por meio de uma ferramenta, senão é só um conceito, né? Então, existem várias ferramentas, como eu já mostrei, você precisa começar aprendendo uma, pelo menos uma. E em seguida, você pode aprender outras, né? Usando também o que se encaixa melhor em cada cenário e em cada necessidade. Então, a minha dica número 1 é aprenda uma ferramenta no-code. Mas eu também te digo o seguinte, foque em uma ferramenta única e exclusiva que você vai aprender no começo, né? Lembra lá do módulo de ferramentas, eu mostrei que tem várias. Então, para você não se perder e não prejudicar também o seu aprendizado, escolha uma ferramenta que você quer dominar no começo, e depois que você tiver bom já e já tiver com um nível bacana de aprendizado, aí você parte para outras soluções, porque senão você vai pingando de ferramenta em ferramenta, você não vai saber nenhuma muito bem e vai saber um pouco de várias, e aí talvez você vai ficar, não vai ter uma capacidade muito boa de utilizar uma ferramenta só com grande propriedade. Então, escolha uma dessas ferramentas, pesquise sobre elas, escolha o que você achar melhor e foque nessa por enquanto, né? No primeiro momento. Outra dica bem interessante é encontre um problema, né? E um problema real, de preferência, que realmente existe, que seja um problema que você precise resolver. Por quê? Porque ter um objetivo vai te ajudar a você chegar no seu objetivo, a você chegar lá. Se você já tem um problema para resolver ou uma ideia que você quer tirar do papel, este é um ótimo motivo para você iniciar o seu aprendizado. Por quê? Porque você vai começar a aprender a ferramenta e você vai tentar montar esse projeto usando essa ferramenta que você escolheu. E isso vai te dar um estímulo muito legal para você fazer com que você continue tendo o aprendizado, porque você sabe que o seu objetivo no final é resolver esse problema que você tem utilizando o no-code. E uma coisa vai se conectar com a outra e vai te ajudar com que você consiga persistir nesse caminho de aprendizado. Porque se você começar a aprender puramente, talvez você não tenha
a motivação ou engajamento para continuar percorrendo esse percurso. Então é muito bom você ter um objetivo, né? Uma razão para você estar aprendendo, porque geralmente é o projeto que você quer concretizar. Então isso vai te ajudar muito. E também vai te ajudar a colocar em prática o que você está aprendendo, né? Então, outra coisa bem interessante é faça errado várias vezes. E é normal errar, é normal ter dúvida, é normal se perder. Você vai ter várias dúvidas, vai se perder, mas se permita falhar várias vezes e tá tudo bem. Não se cobre tanto, se permita errar, se permita ter dúvida, falhar e saber que realmente às vezes você não está entendendo tudo. E depois de bater a cabeça várias e várias vezes, fritar os miolos, aí eventualmente tudo vai ficar bem e você vai conseguir ter progresso. Então, pelo menos se permita a passar por todo esse progresso aí, todo esse processo de aprendizado, e é realmente errando que a gente vai aprender. Então, não fique bravo, não se culpe e encare como uma forma natural de aprendizado que você vai ser muito mais feliz aí e vai conseguir chegar mais longe, tá? E aí, uma dica bem interessante é faça cursos, né? Assim como você já está fazendo esse curso, parabéns, você está no caminho certo, mas faça cursos específicos das ferramentas que você quer aprender. Eu sempre penso como cursos, né? E essa é a minha filosofia, talvez possa se aplicar para vocês se concorde também, que é o seguinte: para mim, como que eu vejo o curso, né? O curso, imagina que você tem um labirinto, né, de um caminho A até o B, que o caminho A é onde você está hoje e o caminho, né, o ponto B é onde você quer chegar e atingir um objetivo e alcançar o objetivo de aprender alguma coisa. Então, você vai ter a posição no ponto A e você quer chegar no ponto B, que é o caminho, né, que é o lugar onde você quer chegar, que você vai ter o conhecimento que você quer adquirir. Então, você está hoje no ponto A e você precisa chegar no ponto B e existe um labirinto. Então, quando você entra nesse labirinto, você não sabe qual é o caminho correto a ser percorrido para chegar nesse ponto B. Que, logicamente, no labirinto existem vários becos lá onde você chega e não dá em lugar nenhum. E aí você tem que voltar e você vai ter que explorar vários caminhos até justamente você chegar no ponto B, que é onde você conseguiu atingir o conhecimento. Então, o curso, para mim, é como se você tivesse um GPS do ponto A ao ponto B, dando para você direto o caminho exato que você tem que seguir para chegar naquele ponto B. E aí, logicamente, que você paga por esse conhecimento, né, para chegar nesse ponto B mais rápido. Então, o curso acaba sendo um atalho. Então, se você quer poupar tempo e chegar mais rápido do ponto A ao ponto B e você tem condições e quer investir nisso, eu acho que super vale a pena. É uma forma de comprar o mapa já dizendo como sair do ponto A até o ponto B e o caminho que você tem que percorrer para chegar até ele. Então, eu vejo o curso dessa forma, como um acelerador para você chegar onde você quer, um atalho realmente para você chegar onde você quer. Mas não é obrigatório que você faça cursos. Então, se você quiser também, e mesmo que você faça curso, eu recomendo que você assista muitos vídeos sobre o assunto. Se você souber inglês, também vai expandir muito mais a possibilidade de você consumir conteúdos do mundo todo. Então, assista muitos vídeos. Leia também e pesquise sobre o assunto o máximo que você puder. Como eu falei, tem muita novidade saindo, então é importante que você continue sempre pesquisando e se informando sobre o assunto. Participe de comunidades, também é uma ótima forma de você aprender com outras pessoas, trocar informações, engajar com outras pessoas, conhecer outros profissionais também, saber as dificuldades deles, poder ajudar e poder ser ajudado. Então, participe de comunidades também, que é uma forma muito legal de aprender. Em alguns sites dessas ferramentas tem fóruns também, onde você pode participar e conhecer mais pessoas, trocar ideias, deixar dúvidas. E eu recomendo também você participar ativamente dessas comunidades, não só obtendo respostas ou tirando dúvidas, mas também contribuindo com o que você sabe. Dessa forma, a troca fica muito mais rica, tá? E aprenda, assim, de todas as formas que você puder e que você pensar. Coloque todo o seu conhecimento em prática. É muito importante você sempre pegar a teoria e colocar na prática. Por isso que a dica do projeto é essencial, porque você sempre vai estar vendo um conteúdo teórico e podendo aplicar na prática. Então, sempre que você tiver a possibilidade, talvez, de criar um projetinho paralelo, fazer alguma aplicação do no-code de forma diferente até, faça, porque isso vai te ajudar a aprender e explorar novos horizontes, tá? E aí, essa é justamente a próxima dica, né? Coloque tudo que você aprendeu em prática, porque é muito importante praticar. Como esse universo vai ser novo para você,
o seu aprendizado prático será muito importante para praticar os conceitos. Então, coloque realmente a mão na massa, porque senão não tem jeito. Só você assistir um vídeo não vai fazer com que você entenda tudo e que você domine aquele assunto. Você precisa realmente ver o vídeo, ver o curso e aplicar na prática, e só assim vai dar certo, né? Pelo menos eu nunca vi ninguém emagrecer vendo um vídeo de alguém correndo na esteira, né? Então você tem que ir lá fazer realmente o exercício, e também não adianta só ver um vídeo do personal trainer e não seguir, né? Então você tem que ver o conteúdo e aplicar na prática. Então isso vale para no code e vale também para qualquer outro tipo de coisa que você queira aprender. E no final da apresentação do curso, né, de todos os módulos, eu vou deixar vários links de conteúdos onde você pode iniciar o seu aprendizado no code. São sites de ferramentas, comunidades, várias informações mesmo complementares para você dar mais sequência ainda após você terminar esse curso de introdução ao universo no code. Então, lá no final do módulo, no final do último módulo, vai ter vários links e várias informações interessantes para você poder aproveitar como extra aqui, com um bônus do curso. E aí vamos falar então sobre o tempo, né, que você demoraria para aprender no code, já que você quer aprender. Caio, quanto tempo para aprender no code? Antes da gente falar, né, dos períodos aí de você que você vai demorar para aprender, eu quero fazer um disclaimer aqui, né, um aviso antes. Essas são apenas estimativas médias para que você tenha uma base, tá? Mas não significa que realmente vai ser isso ou não. Isso vai depender muito de cada caso, da sua facilidade, do seu background tecnológico, de quanto tempo você vai investir, do que você quer fazer, do que você considera básico, intermediário ou avançado. Então, é muito variável. Mas, para te dar uma referência aqui, eu vim trazer algumas informações, né? Mas não se prenda a isso, tá? Isso pode variar muito. Mas vamos lá. Se a gente quiser ter uma base de referência aqui, quanto tempo que eu preciso para aprender no code, né? Então, eu trouxe aqui alguns níveis e o tempo que você demoraria para chegar neles. Então, para você ser uma pessoa que está dominando o básico aí, geralmente você vai demorar de 1 a 3 meses aprendendo uma ferramenta. Eu acredito que você já vai estar no nível legal, você já vai ter um conhecimento bacana. De 1 a 3 meses aí, estudando numa média bacana, semanal, você vai estar no nível básico. Se você já investir um pouco mais de tempo ali, de 3 a 6 meses, você já vai estar no nível intermediário. Já dá para fazer algumas coisas bem bacanas, aplicações inteiras, e você vai ter estudado só 3 a 6 meses, mais ou menos, e aí você já vai estar conseguindo criar coisas bem interessantes. E no nível avançado, eu diria que você chegaria entre 6 meses a 1 ano aí, se dedicando bastante, colocando as coisas em prática, você já estaria no nível avançado conseguindo criar coisas bem legais aí com o no-code. Mas lembre-se, essa é só uma média, tudo vai depender de você, do seu tempo de investimento em estudos, sua prática, o seu esforço, e, novamente, foque em poucas ferramentas no começo, que isso vai te ajudar a chegar mais longe, né? Senão você vai estar no nível básico em um monte de ferramenta, mesmo estudando 1 ano, em vez de estar no nível avançado e focando em apenas 1 ou 2 ferramentas, tá? E aí, com o seu conhecimento aí no nível básico, avançado, intermediário, quanto tempo para você criar uma aplicação? Novamente, depende muito de qual aplicação a gente está falando, do nível de complexidade dessa aplicação, né? E o que você está fazendo também, o que você quer fazer, depende muito também do seu nível de conhecimento, né? Mas vamos lá, vamos dar uma média aqui para você ter uma base, mas de novo, vai variar muito, então não se prenda nesses números. Então, para você criar uma aplicação aí, você estando num nível básico, daria para você fazer uma aplicação completa entre 30 e 90 dias. Aí, logicamente, que vai depender de quanto tempo por dia você está se dedicando a isso, o tamanho da sua aplicação, e se você já tem tudo planejado ou não, se você está considerando o planejamento também nesse período. Mas, no nível básico, aí, entre 30 e 90 dias, é possível fazer, sim, uma aplicação no-code completa, tá? Se você já estiver num nível intermediário, dá para cair mais ainda esse tempo, de 10 a 30 dias, você consegue criar alguma aplicação. Aplicações simples, logicamente, vão demorar menos tempo, e mais complexas um pouco mais de tempo aí. Mas é possível fazer algumas aplicações, sim, entre 10 a 30 dias se tornarem realidade. Pelo menos uma primeira versão ali, um MVP simplificado, tá? Se você já estiver num nível avançado, as coisas ficam muito interessantes. Você consegue criar aplicações inteiras em 1 ou 2 semanas, ou até
dias, tá, gente? Já vi pessoas dando depoimentos aí que conseguiram criar aplicações inteiras cerca de 1 ou 2 dias aí. Logicamente que às vezes são soluções simples, a pessoa também já tem um conhecimento bem avançado, ou até às vezes já parte de um template pré-pronto, e aí com isso consegue otimizar muito o tempo de criação e consegue realmente fazer a aplicação em poucos dias ou semanas, tá? Totalmente factível e viável. Então, novamente, só para dar uma média para você, mas não se prenda totalmente a esses números, mas esses números também são baseados em realidade do mercado, tá? E aí vamos falar então de algumas etapas do processo de criação de aplicação, que também acho que é interessante você conhecer, e vai ser um conteúdo bem rico aqui para você no curso, né? Porque você vai aprender a utilizar a ferramenta no code, né? Vai se tornar básico, intermediário, avançado, mas quais são as etapas que você precisa percorrer em geral, assim, para você construir um produto digital? Então, acho que é interessante esse tipo de conteúdo também para você aprender sobre isso. Então, geralmente são 6 etapas, mas aí pode variar também. Você pode optar por fazer uma etapa a mais ou a menos. Mas em geral é isso, um padrão assim que você pode seguir que vai te ajudar bastante a você cumprir passos essenciais aí para construir o seu produto. Primeiro passo, número 1, é você encontrar um problema, né, uma necessidade real para você resolver. Então, você encontrar alguma coisa, alguma dor, algum problema que acontece com um grupo de pessoas, e quanto maior esse problema for, ou mais recorrente ele for, ou mais prejudicial, ou mais pessoas tiverem esse problema, melhor, porque aí mais chances do seu produto ser realmente necessário e adotado e você conseguir ganhar mais usuários e atender mais pessoas, tá? Mas é importante você encontrar realmente um problema, uma necessidade que você queira resolver e que você acredite que você pode criar uma solução com o no-code para resolver esse tipo de problema ou necessidade. Então, o primeiro passo é definir isso claramente e que seja um problema real, tá? Depois, você formular hipóteses no passo 2 para validar esse problema e entender a extensão desse problema e entender mais sobre ele, porque geralmente só você vai ter uma visão sua no início, né? Que às vezes pode estar até um pouco distorcida da realidade. Então, você precisa formular algumas hipóteses. E quando eu falo formular hipóteses, escrever mesmo no papel ou em um documento e escrever lá: eu acho que esse problema é assim por causa disso. Quais são as suposições que você tem em torno desse problema e coisas que você acha que são verdade sobre esse problema? Essas seriam as suas hipóteses que você tem, né? Coisas que são da sua visão que você acha que são verdade em relação a esse problema. Faça essa lista, priorize os mais críticos para você levar para o passo 3. O passo 3 é você encontrar pessoas que têm realmente esse problema, que vivem essa dor, que têm essa necessidade. E encontrar essas pessoas, e aí você vai pensar, né, onde você pode encontrar essas pessoas, e você pode encontrar de formas diferentes, de várias maneiras, indo em locais onde essas pessoas provavelmente frequentam, entrando em contato com essas pessoas, procurando amigos de amigos seus que podem ter esse problema, de várias formas. Tente encontrar pessoas que você pode ter acesso e que têm esse problema. Importante que eles realmente tenham esse problema e você consiga identificar isso. E aí você vai falar com essas pessoas, fazer uma pequena entrevista ali, pode montar até um questionário para tentar validar essas hipóteses que você levantou. Então você precisa entender se as suas suposições são verdadeiras. Então você vai conversar com essas pessoas e vai falar: poxa, me conta mais sobre esse problema. Será que é assim mesmo? É verdade que quando acontece esse problema é muito ruim para você? Como você se sente quando acontece esse problema? Você vai sondando várias informações em torno desse problema, mas com a visão das pessoas que sofrem esse problema e não com a sua própria visão. Isso é muito importante. E aí, com essas descobertas, com essas informações que você vai coletar, falando com essas pessoas, você vai para o passo 4, que é formatar a sua solução. E aí você vai realmente começar a desenhar como seria a solução que você quer construir, mas agora com todos os insumos que você levantou. Então, às vezes, durante o processo da etapa 2, você formulou uma hipótese que quando você conversou com as pessoas, você percebeu que não era bem assim, era um pouco diferente. E agora você entende um pouco mais do seu problema. E aí você vai formatar, então, a sua solução. Você fala: pô, para resolver esse problema, para esse tipo de pessoas, eu tenho que fazer uma solução que vai funcionar assim, 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 vai ter essas páginas, vai ter esse fluxo de navegação, vai clicar aqui e tal, mas isso de uma forma bem enxuta ainda, tá? Não entre na onda de criar
uma coisa muito grandiosa. Simplifique a sua solução ao máximo para resolver só o que é necessário. Muitas pessoas caem na armadilha de criar soluções muito complexas e muito sofisticadas, com muitas funcionalidades no começo. E às vezes as pessoas acham que isso até pode ser um diferencial competitivo. E não é, tá? Isso é um diferencial que vai prejudicar o seu processo, porque para você conseguir construir mais funcionalidades no começo, vai ser muito mais difícil, você vai ficar atrasado em relação aos seus concorrentes que estão, às vezes, só com uma ou duas funcionalidades e que você acha que você vai conseguir ganhar deles porque você vai criar 5, 6 funcionalidades. Só que para você fazer 5, 6 funcionalidades a mais que ele, você vai ter muito mais trabalho, muito mais custo e ele vai conseguir ganhar mercado mais rápido que você e, enfim, não vale a pena. Então, enxugue a sua solução ao máximo. O que exatamente você precisa, o mínimo necessário para você resolver esse problema nesse momento. Formata a sua solução no passo 4, para você já começar a construir o escopo de como vai ser a sua solução, e na etapa 4, você já começa a construir esse escopo desse seu MVP com a ferramenta No Code. Então, você já começa a construir o primeiro esboço dessa sua aplicação funcional, o primeiro protótipo navegável ali, com o MVP, né, o MVP com o No Code, para você testar com seus usuários, tá? E aí você já vai, então, testar com seus usuários, e aí, no passo 5, você vai realizar ajustes nesse seu primeiro MVP. O passo 4 e 5, eles estão meio relacionados ali. Você vai pegar também, às vezes, essas pessoas que você falou no passo 3 e você vai pegar o contato delas e vai falar assim, olha, eu estou fazendo uma solução para resolver justamente esse problema que a gente está conversando agora. Eu posso entrar em contato com você no futuro quando eu tiver uma solução para esse problema, para você testar? E algumas pessoas vão sim querer e você vai pegar o contato dessas pessoas. E aí, quando a sua solução estiver pronta, você vai marcar uma entrevista com ela, um teste, e vai falar, olha, minha solução está pronta, eu quero que você teste. E você pode gravar, pode fazer perguntas, gravar a tela, gravar um vídeo dela navegando, para você conseguir entender que pontos da sua ferramenta precisam ser melhorados, porque há muitas chances que a primeira versão que você vai construir vai ter vários problemas e não tem, né, problema nenhum. Você tem que realmente descobrir esses problemas, vai a fundo, pesquisa com seus usuários, testa com eles, que eles vão te dar vários insights legais, para daí você realizar vários ajustes no passo 5, e aí realmente você criar o seu MVP final, assim, né, a primeira versão final que você vai lançar oficialmente para mais pessoas utilizarem. E aí, no passo 6, você vai colocar no mercado e vai começar a tentar vender mesmo, a monetizar, para ver se as pessoas querem comprar a sua aplicação do jeito que ela está. E mesmo que às vezes não esteja totalmente bem acabada, não se prenda a isso, faça da melhor maneira que você conseguir, mas do jeito mais rápido e mais simples e mais enxuto para você conseguir chegar nesse estágio o mais rápido, porque você vai voltar nesse processo mais algumas vezes. Então, quanto mais rápido você conseguir passar do passo 1 até o 6, melhor, para você já ir para o próximo ciclo de iterações e melhorar cada vez mais. E o passo 6 vai ser colocar realmente a sua aplicação à prova de fogo, para saber se as pessoas estão dispostas a utilizarem e pagarem pela sua aplicação. Se as pessoas nem quiserem pagar pela sua aplicação, tem algo errado aí, você precisa voltar e entender mais sobre a real necessidade das pessoas. Se você está fazendo uma solução que as pessoas não veem valor ou que não estão dispostas a pagar, talvez você precise pivotar, você precise fazer uma solução diferente, entender o que o seu consumidor realmente precisa e estaria disposto a pagar e quanto ele estaria disposto a pagar, talvez fazer ajuste de preço, novos testes. E você pode também pegar essas pessoas que você tentou falar nos passos anteriores e tentar vender para elas, ver se elas estariam dispostas a pagar, porque isso já vai garantir que você teste o interesse real e ver se as pessoas realmente estão dispostas a pagar pela sua solução. Se elas não estiverem dispostas, tem algo a ser ajustado, você já pode fazer isso prematuramente, sem ter investido muito tempo ainda, e aí ter mais chance de sucesso no futuro, tá? Então, siga esses passos aqui que serão bem importantes na hora de você construir principalmente um produto digital, se você realmente quer empreender com no-code. E depois disso, repita algumas dessas etapas. É normal você voltar em algumas etapas, mesmo você já tendo chegado na etapa 6, voltar na etapa, nem que seja na etapa 1, 2, 3, e passar por todas essas etapas novamente, refinando e melhorando o seu produto constantemente, tá? Então tenha sempre isso em mente, o produto digital nunca tem fim, ele sempre vai ser melhorado, não importa quanto tempo ele já existe. É um ciclo constante de melhoria, tá? Inclusive, a gente vai falar um pouco mais no próximo módulo sobre o Mindset No Code, que é o mindset que você tem que ter, que vai ajudar muito nesse processo de construção digital, de produtos digitais
tecnologias com ferramentas no-code e low-code. Então, te vejo no próximo módulo.